Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Hélio, eu sou pastor membro da Convenção Batista Independente, uma convenção que está há mais de 100 anos plantando igrejas no Brasil, pregando o evangelho e enviando missionários para todo o mundo. Nós estamos na nossa campanha de 40 dias de jejum e oração e o tema anual de 2021 é Transformados. Nós estamos buscando uma transformação. Nesse tempo que nós buscamos atribuir qualidade à nossa vida devocional, qualidade à nossa oração, à leitura da palavra, nós estamos procurando ser transformados por Deus. Na semana passada, nós estávamos meditando sobre o poder transformador da palavra, buscando ser transformados pela palavra, conhecendo as suas possibilidades de transformação e o seu poder de atuação na vida humana. E agora, nessa semana, nós estamos falando da fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo, ela muda a vida da pessoa, ela muda a pessoa. Todo aquele que exerce a sua fé, exercita a sua fé na direção de Jesus, é definitivamente transformado. E dentro disso nós estamos caminhando essa semana. E convido você que, se quiser se juntar a nós, ainda há tempo. Nós estamos aqui todos os dias nós temos uma palavra devocional. Se você tem interesse de ouvir e receber essa palavra, você se inscreve no canal, você marca ali os sininhos da notificação, né? Na nossa descrição do vídeo, nós temos aí um aplicativo, tanto para Samsung, para o sistema Android quanto para o sistema Apple, para você instalar no seu aparelho, no seu equipamento e poder ir acompanhando conosco, porque os nossos livros esse ano foram totalmente esgotados. A editora não tem mais o material disponível, né? Foi uma bênção que Deus, assim, os irmãos quiseram aderir a essa campanha. Então, que Deus possa te abençoar também. Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai celestial, Deus bendito, nós te agradecemos nesse momento. E queremos te pedir, Senhor, que a tua palavra mude a nossa vida. Queremos também te pedir, Senhor, que a nossa fé em Jesus Cristo tenha autoridade, tenha poder, alcance lugar de transformação. Que nós sejamos impactados pela verdade da fé e que a fé nos permita enxergar, que a fé nos permita alcançar aquilo que está além da visão simples e humana. Ah, Senhor, a fé é tudo o que precisamos para te seguir. Sê conosco, fala conosco, nos ensina, nos instrui. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Essa leitura proposta pelo comentarista, pelo escritor dos nossos devocionais dessa semana, é bem tremenda. E eu tirei apenas um pedaço do texto que ele propõe, porque ele propõe que nós façamos a leitura do Evangelho de Lucas a partir do capítulo 2, versículo 41, até o final do capítulo. Mas eu buscando simplificar um pouco a nossa leitura, o que não em nada prejudica, procurei ali o tema que mais nos chamou a atenção para comentarmos nessa devocional. Diz assim: terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Ora, que palavra tremenda, né? Que palavra gloriosa que Deus colocou em nosso coração no dia de hoje. Irmãos, quando nós começamos a observar esse texto, nós vamos ver que o narrador ele começa explicando que a ida a Jerusalém era uma ida tradicional. Todo ano, aquelas pessoas se juntavam e iam a Jerusalém, que era lugar de louvor, lugar de adoração, era a festa da Páscoa. Então, todos aqueles que moravam ali a 12, 15 quilômetros de distância, eles subiam até Jerusalém e então ali era uma festividade de louvor e adoração. Quem já foi num retiro espiritual, quem já foi num congresso, num grande congresso, sabe, os historiadores costumam dizer que ali iam aproximadamente 2 milhões de pessoas para aquela festividade. Então era uma cidade que ficava muito cheia, ficava muito sobrecarregada. E era costume deles fazer isso. Ora, quando Jesus fez 12 anos, subiu com eles até a cidade de Jerusalém. Subiram ali e foram festejar.
E a Bíblia vai me dizer que eles ficaram envolvidos nas atividades das festividades, ficaram envolvidos na adoração, em tanta coisa que eles estavam fazendo, que em algum momento Jesus se afasta deles e a criança começa ali a andar no meio daquela multidão. O texto vai nos dizer que Jesus, eles vão embora, o José e Maria vão embora, né, para casa, começam a descer de Jerusalém, e ali depois de 3 dias caminhando, eles não encontram Jesus no meio dos seus parentes, familiares, vizinhos, amigos, e não acham Jesus. Eles voltam então a Jerusalém para procurá-lo. E quando chegam, ele está próximo ao templo, conversando com os sábios e debatendo com eles sobre as coisas divinas. E eles ficaram impressionados porque não era costume daquela época, um jovem daquele tamanho, ter tanto conhecimento da palavra, ter tanto conhecimento da doutrina quanto aquele menino, ou quanto um sábio, né? um mestre lá, um fariseu ali, estudioso, né? E aquela criança apresentava um grande conhecimento das Escrituras. Ora, quando seus pais o encontraram, disseram: Jesus, por que você se separou de nós? O que aconteceu? Ele disse: não importa para mim estar na casa de meu pai, fazendo as coisas de meu pai Jesus no templo. Então, nós começamos a observar nesse texto uma narrativa bem interessante. Talvez você já tenha lido, talvez você já tenha conhecimento dessa palavra, mas ali o texto está nos mostrando exatamente o que pode acontecer com qualquer um de nós. Qual de nós que quando está no meio da multidão, ou está num parque, ou está em algum lugar, não tem um olho mais atento ao seu filho, não está mais atento àquele movimento de pessoas, tem uma preocupação de não perdê-lo de vista? Será que algum de nós já voltou para casa e esqueceu dos seus filhos em algum lugar? E aqui está, né? Eles começam a andar, percebem a falta, mas só vão começar a sentir essa aflição da ausência 3 dias depois. 3 dias depois de caminhada, eles sentem a falta do filho entre os seus. Não estava entre os amigos e nem os parentes. Podemos fazer uma reflexão paralela com relação a isso. Quantos de nós, tomados pela nossa praticidade, pelo nosso costume, pela liturgia, pelo hábito comum, começamos a atuar e a agir, né, na igreja, começamos a preparar os instrumentos, limpar a igreja, tratamos ali da leitura devocional, do momento de adoração, de louvor, estamos ali, mas na verdade nós já perdemos os nossos olhos daquilo que o Senhor Jesus tem para a nossa vida. O tema de hoje vai falar sobre os obstáculos na vida de fé. Quantos obstáculos surgem na nossa vida que fazem com que a gente transforme algo que é tão maravilhoso, algo que é tão glorioso, que é estar na presença de Deus, estar junto com Cristo, estar em Cristo, em algo automático? Quantas pessoas já não têm mais uma motivação de alegria para estar na presença do Senhor? Quantas pessoas abandonaram o texto do Salmo que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Quantos de nós temos a ida à casa de Deus como um compromisso? Quantos de nós já não canta mais com entusiasmo de adorar o Senhor, apenas achamos músicas bonitas? Quantos de nós, quando éramos ministros de louvor, orávamos, jejuávamos, nos consagrávamos para perguntar ao Senhor, para perguntar a Deus que músicas, que cânticos entoar na igreja? Mas hoje nós não fazemos mais isso. Procuramos aquelas músicas mais agradáveis, aquelas músicas que talvez tenham uma coisa mais bonitinha, uma emoção, alguma coisa diferente, mas não estamos ali tão próximos daquela dedicação e daquele zelo que nos é necessário. Tornamos a ida à igreja, o congregar, a leitura da palavra como algo dispensável, porque aquilo ali apenas para nós é um cumprimento de ritual. Quantas vezes nós não oramos mais, né? Às vezes eu tenho a impressão que existem pessoas que não oram e só oram quando chegam na igreja.
Às vezes você vai dar uma oportunidade para a pessoa orar, você percebe que a pessoa só ora ali, então todos os seus problemas, todo o seu fardo de oração, né? Porque a oração ela é um trabalho conjunto com o Senhor, ele está todo atrasado e quando nós começamos a orar, tantas necessidades de oração nos surgem que nós temos dificuldade de fazer uma oração em conjunto para um objetivo específico. Nosso fardo de oração está sobrecarregado e a gente não orou na presença do Senhor em casa, a gente não estudou mais a palavra, ficamos com aqueles estudos que tínhamos quando éramos jovens, ou quando éramos criança, ou quando lemos há um mês atrás, ou aquele texto que o pregador leu na igreja, da última vez que eu estive lá e resolvi prestar atenção na palavra. Nós ouvimos a mensagem agora atualmente, mas aquela mensagem entra por o ouvido, nós gostamos dela, achamos bonita, forte, emocionante, mas deixamos ela de lado. Às vezes nós estamos assim, queridos, nós estamos envolvidos nos movimentos de Jerusalém, mas estamos distantes de Jesus. Nós já não sabemos mais o que Jesus tem para a nossa vida. Nós somos surpreendidos pela revelação. Nós somos surpreendidos pelos eventos. Nós somos surpreendidos pelos fatos. Por quê? Porque Jesus já não está mais conosco. Quando nós estamos preocupados em nos satisfazer, e eu sempre venho aqui e digo, o culto não é um ambiente onde nós vamos nos satisfazer. O culto é o ambiente onde nós vamos adorar ao Senhor e Ele, por sua graça, nos alegra, nos instrui, nos cura, nos abençoa, nos transforma, nos capacita, né? É diferente. Um culto de celebração, onde nós não temos mais prazer em colocar belas roupas, não temos mais prazer em carregar as nossas Bíblias, não temos preocupação mais de chegar no horário, porque para nós é um ritual, para nós é uma prática comum, para nós é algo que faz parte do nosso dia a dia, é o nosso roteiro dominical, é o nosso roteiro semanal. Nós precisamos estar lá. E quando nos surge uma oportunidade, nós nem vamos. Quando nos surge uma oportunidade, nós vamos passear, nós vamos nos divertir, nós vamos dormir, nós vamos estudar no dia de adorar o Senhor. Veja, irmãos, nós estamos diante de uma situação tão comum na vida cristã, nós estamos diante de uma situação que é tão usual na nossa vida, e nós vamos embora, e nós vamos junto com os nossos amigos, parentes, familiares ao caminhar. A Bíblia vai me dizer que eles só percebem, só se dão conta do problema que é 3 dias depois da caminhada. Não era 3 dias só depois, é 3 dias caminhando, 3 dias andando, almoçando, jantando, trocando, bebendo água, dormindo, ali, caminhando para casa. No 3º dia, depois de 3 dias de viagem, depois de 3 dias de viagem, é que vão perceber que Jesus está faltando. E aí, sabe o que acontece? Eles vão procurar entre os amigos. Eles vão procurar entre os familiares, e eles vão procurar entre os parentes, os vizinhos que estão indo na mesma direção. E o que é mais impressionante, aqueles que estão a nosso redor, estão no mesmo barco que nós, não sabem onde está Jesus. Não sabem onde Jesus está. Os obstáculos que se manifestam diante da fé são muitos, para nos levar a criar doutrinas pessoais, criar rituais particulares. Sabe, meu amado, essas devocionais que nós temos aqui diariamente não substituem a sua vida devocional. Essa palavra que nós ministramos aqui não substitui o culto, não substitui a comunhão, não substitui o adorar na igreja. Um culto não é igual ao outro. Uma ausência num culto é deixar de estar no culto e que nós não sabemos se será o nosso último. Não sabemos se é ali que nós deveríamos estar. Ora, o texto vai me falar de uma mulher chamada Ana e do profeta Simeão. Quando
Maria e José chegam para apresentar Jesus no templo, a Bíblia vai me dizer que os dois continuavam no seu mesmo costume por vários anos. Quando Jesus chegou ali nos braços de sua mãe, Simeão pôde vê-lo, pegá-lo nos braços e orar e dizer: Senhor, agora despede o teu servo em paz. Porque os meus olhos já viram a salvação do mundo, luz das nações. Olha que coisa tremenda. Mas sabe por que Simeão pôde orar assim? Porque ele tinha uma promessa de Deus na vida dele. E no dia da promessa se cumprir, ele não estava cansado, ele não dormiu até mais tarde, ele não estava estressado, esgotado, ele não estava com tédio. Sabe onde ele estava? Na casa do Senhor. E Deus pôde cumprir a profecia e ele viu o Salvador do mundo. Ah, querido, quantas coisas nós deixamos de viver, de vivenciar, porque Jesus já não está mais perto de nós. Quantas coisas nós deixamos de viver porque Jesus foi deixado. O mais impressionante é que quando eles descobrem que o filho está ausente, eles resolvem voltar a Jerusalém. E de uma maneira maravilhosa, eles conseguem encontrar Jesus. Por quê, pastor? De uma maneira maravilhosa. Por que uma maneira maravilhosa, pastor? Porque Jesus podia ter morrido, ele era uma criança. 12 anos de idade. Jesus poderia ter sido sequestrado. Jesus poderia ter sido levado. Eles poderiam não mais encontrar. Mas acharam Jesus aonde? No templo. E quando ele é questionado sobre por que você saiu de perto, porque às vezes nós temos isso, né? Nós vamos para longe e quando as coisas acontecem, nós perguntamos: Jesus, por que tu saiu de perto de mim? E ele diz: eu estou no mesmo lugar, eu estou no lugar onde é importante, eu estou cuidando das coisas de meu pai. Maria e José não entenderam, mas eu e você estamos entendendo, né? Às vezes nós dizemos: Jesus, tu não está perto de mim. E ele diz: eu estou no mesmo lugar, quem andou para longe foi você. Aonde você está? Aonde está Jesus? Será que os rituais tomaram o lugar e você ficou esgotado deles e Jesus continua no mesmo lugar? A Bíblia vai nos dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nele não há mudança e nem sombra de variação. Que essa palavra chegue ao teu coração como uma palavra que te ajude a não perder a fé. Quantas pessoas já se desviaram porque o obstáculo veio? Quantas pessoas já se afastaram porque começaram de gota em gota a se afastar de Jesus? Quantas pessoas já estão aí prostradas, frustradas na sua vida ministerial porque foram andando e esmorecendo? Quantos foram sofrendo, chorando, ficando pelo caminho porque deixaram Jesus de lado? Tentaram até voltar a Jerusalém, mas não o encontraram mais. Mas a notícia que eu quero te dar hoje: Jesus está em Jerusalém. Volte enquanto é tempo. Não perceba que os obstáculos roubadores de fé tirem você do foco. Não deixe que a preguiça tire você do foco. Não deixe que o desânimo tire você do foco. Não deixe que as amarguras tirem você do foco. Não deixe que a religiosidade tire você do foco. Eu te desafio a, nesse culto de domingo, que você vá para ele como se não houvesse outro nunca mais. Eu te desafio a você ir ao culto dominical como se nunca mais fosse haver outro culto. Eu te desafio a você encontrar, enfrentar e desbarrar-se lá com muitas situações pessoais em você que te levem a uma adoração profunda. Que você cante no domingo como você nunca cantou antes, como se fosse o dia do arrebatamento. Que você glorifique a Deus como nunca glorificou antes. Que você atribua qualidade, que você chegue na igreja. Hoje nós temos um jeito estranho, né, de ser. Nós chegamos na igreja e sentamos na igreja como sentamos no cinema. Às vezes com pipoca e com refrigerante, esperando o telão ligar.
Nós não dobramos mais os nossos joelhos quando chegamos na igreja e dizemos: Jesus, vem me encontrar contigo. Prepara a minha mente, o meu coração para ouvir a tua palavra. Ah, Senhor, usa o cantor e o preletor nessa noite, de modo que a tua glória fique manifesta, que não seja apenas o mover emocional, mas que seja profundidade, que haja cura essa noite. Muito obrigado pelo privilégio de chegar até a tua casa. Quantos já se desviaram? Sabe, as pessoas não oram mais assim. As pessoas chegam na igreja, sentam-se no banco e esperam o telão ligar. E são meros espectadores do culto, elas não são participantes do culto. Não tem glória, não tem adoração, não tem comportamento de fé, não tem palestras com o Senhor. Ouvem os cânticos que são bonitinhos, às vezes até batem palmas, choram, sentem uma emoção, mas não estão próximos de Jesus. Só para que fique registrado aqui. A palavra aleluia tem uma origem etimológica muito interessante. Ela significa beijar a face. E para beijar a face, você não beija a face de ninguém longe. Você beija a face de alguém quando está perto. Que nesse domingo você possa que você possa beijar a face de Jesus, porque Ele estará do seu lado. Ou melhor, você estará do lado dele. Que Deus te abençoe.